duas pitadinhas rápidas. A primeira com relação achei que a gente abordou com muita correção o assunto ontem, carta aberta, que foi antes do jogo, que o Mauro usou a palavra de uma carta desnecessária. Da torcida organizada do São Paulo, Isso, a principal torcida organizada do São Paulo é independente. Uma carta aberta, tal, fez um tratado, mas fundamentalmente pedindo mais garra, aplicação, dedicação, dignidade, aquela coisa toda. O Mauro, eu repito, usou a palavra de uma carta desnecessária. Eu falei um pouquinho antes, dizendo que não tinha nada a ver, que era uma carta realmente que não deveria ter sido escrita, né? Mas eu queria só dizer que depois do jogo, o Rogério criticou o preço dos ingressos lá do Morumbi. E a torcida organizada fez um tratado e não citou isso. Uma coisa que estava invadindo as redes sociais. Todos sócios torcedor reclamando, integrantes de torcidas reclamando, todo mundo reclamando da maneira como o São Paulo fez a vendagem dos ingressos e os preços e tal. E a torcida organizada, que representa o coração da torcida, não é verdade? Fez um tratado e não citou. O técnico do clube falou depois, ontem, que achou que estava incorreta a atitude da diretoria nos preços e no critério. Só quero lembrar isso, que o técnico lembrou e a torcida fez um tratado antes do jogo e não falou isso. Quer dizer, é um negócio estranho. Outra coisa... Ele foi direto, só que a nossa produção me mandou. Ele mandou: o ingresso foi caro. Torcedor sempre acompanhou a gente. Erramos. Tá vendo? Ponto. Caro demais. Talvez tenhamos a chance de corrigir para a Sul-Americana. Veja, o técnico ele falou... dá uma porradinha o técnico falou e a torcida se omitiu nisso. Essa é a primeira observação. A outra, com relação a muita gente criticando o Rogério, porque dizendo que ele não indica corretamente a contratação de jogadores. Vários jogadores que ele indica são jogadores que não funcionam. Gente, com cofre vazio, você acha que ele vai indicar quem? Falta gente, ele precisa ter gente lá. E ele faz aquilo que, entre aspas, o Abel Ferreira fez e faz no Palmeiras. Quer dizer, só que num patamar diferente. Ele põe um cara que substitui aquele que é titular e que não dá, e que não desafina a orquestra. O Rogério precisa ter gente para escalar. O Mauro citou aqui, vou colocar quem? Chama o Rafinha. Não é a posição, mas pelo menos ele levou em consideração, imagino, a rodagem do Rafinha. Sim. Tá certo? A rodagem do Rafinha, a experiência, ele pode... E não tem muita opção também. Além disso, mas a rodagem, um cara vivido, já viveu problemas, que pode resolver, ajudá-lo a resolver os problemas dentro de campo. Então é isso, eu acho que a crítica para o time não cabe, nem para o treinador. São Paulo fez o máximo e enfrentou o Flamengo, que até quando não joga para encher os olhos, ganhou o jogo de 3-1. Daqui 15 dias ninguém vai esquecer como foi o jogo. Eu acho que não mudou aquela hierarquia, né, Vanderlei? Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, organização financeira, administrativa, Atlético Mineiro, precisa ser melhor explicada a situação, né? Dinheiro de parceiros, a gente não sabe como é que vai terminar ali na frente. E foi citado aqui durante o programa que os outros clubes precisam seguir esse caminho. Mas me parece que todos os outros agora acham que vão solucionar transformando-se em SAF e vendendo. Ninguém pensa mais em fazer como o Flamengo fez, como o Palmeiras fez. Todos os clubes estão pensando em virar SAF, vem dinheiro aí de alguém, assume um dono e resolve tudo. Agora, sobre essa situação, Mauro, também somando o que você vai falar em cima disso, não é só o São Paulo, né? Não. Todos os grandes clubes cobram absurdos nos valores dos ingressos nesses jogos maiores, porque eles sabem que eles vão fazer caixa, né? Cresce o olho e ontem o ingresso médio foi de R$130, uma coisa assim, um médio. E você tem meia entrada ainda, e o pessoal paga meia entrada, caríssimo. E assim, eu acho que é uma maldade, porque você tira do estádio muita gente que apoiou a equipe em jogos, fases anteriores, até na Sul-Americana, em momentos difíceis. Naquele jogo que ninguém queria ir. Ninguém queria a força de expressão, mas que a maioria não quer ir, né? São Paulo e Ayacucho. Pois é, o cara vai lá, compra o ingressinho dele e vai lá. E chegando, ingresso 100, 200 reais. Não vou, não dá pra ir, cara. Eu não consigo pagar esse ingresso. Você tira esse torcedor, que é o cara que acompanha sempre. Foram o quê? 6 milhões de renda ontem. 6 milhões de renda. Mas você poderia, de repente, ter uma renda, um público total, o estádio não ficou totalmente, não vendeu todos os ingressos, né? Ter uma renda um pouco menor, talvez, mas... ter uma relação mais honesta com essas pessoas que acompanham na podre também, porque tem isso. Porque esse jogo é um jogo único. A maioria dos jogos não vai ter esse apelo. Então, aí você quer de novo que aquele cara vá ao jogo. Aí você chama de lá, vem aí, bonitão. Hoje é o jogo contra
sei lá, um jogo... Atlético Goianiense, vai. O Atlético Goianiense ainda é uma semifinal agora de Sul-Americana, então vai ter um apelo maior, né? Daqui a 2 semanas. Jorge Contra o Wilson, Avaí no Brasileiro. O jogo com o Avaí no Brasileiro e tal, uma quarta-feira, 9h45 da noite, com horário político e tal, né? Que vai ser mais tarde. Pô, vem agora R$30, R$10, R$20. É uma maldade, isso é uma sacanagem. Agora a torcida não faz isso, quando a torcida ela está afinada com a diretoria. Agora tem os dois lados, né? As do Flamengo fizeram ontem uma manifestação coletiva contra o absurdo que está acontecendo na venda de ingressos lá, que o cara que é sócio torcedor não consegue comprar. Né? Então, e tem uma questão também que as autoridades do Rio de Janeiro exigem um ingresso físico para passar num cordão de isolamento. E aí os cambistas fazem a festa. Ontem o jogo Fluminense. Tinha foto lá na rede social, vários ingressos na mão de cambista, quer dizer, aí é um outro problema. Mas as torcidas do Flamengo parece que não estão tão afinadas com a diretoria, elas criticam. Então, quando a torcida não critica, é que ela está afinada com a diretoria. Ela está num bom momento com a diretoria. Quem está certo nessa posição? Porque a gente falou da diferença de preço. Públicos semelhantes que tiveram no Morumbi e agendas dão cerca de R$2 milhões. Quando tem esse público no Morumbi com preço normal. Com os valores desse jogo foi R$6.200.000. É um dinheiro alto que o clube ganha. Aquilo, mas o futebol é dinheiro ou o futebol é paixão? Não, a gente é um debate que é válido. É um debate, mas eu acho que o clube tem que buscar outras receitas. O clube tem que procurar outros caminhos. Vocês acham mais justo, então, o preço mais baixo? Claro. Porque e o torcedor poder... Se você vai depender só da bilheteria, tá certo? Acabou. A bilheteria é uma receita, entre aspas, fixa. Você tem 40 mil lugares, lá são 40 mil bumbuns, que você pode cobrar R$1.000 cada bumbum, claro que você vai ganhar muito mais. É lógico. Mas depende, que público você quer? Você quer um público participativo, um apaixonado, não sei o quê, vai ganhar dinheiro de uma outra maneira. São outras receitas. E não precisa ser tão radical, de 2 para 6. Então, mas você pode aumentar um pouquinho o ingresso, porque os jogos têm peso diferente. Sim. Tem qualidade. São Paulo e Flamengo é semifinal, é um jogo maior. Vocês vão ver, claro, jogadores de outro nível. Sim. Vamos aumentar um pouco. Não precisa aumentar tanto, né? A questão é o índice de aumento o que é que eu preciso nesse jogo que você acabou de citar? Eu preciso se leve em conta. Você sabe o que eu penso sobre isso. Mas você não acha que interfere muito? Claro, mas não importa. Mas eu não estou sendo radical. O que eu preciso nesse jogo? Preciso de um estádio que fique tremendo. Um caldeirão. É isso que eu preciso. Então eu não posso vender só para o maestro da Orquestra Sinfônica de Milão, que vai ser impassível lá assistindo o jogo. Ele paga R$1.000, mas fica lá. Eu tenho que levar um público que é apaixonado mesmo, que empurra, se eu acredito que isso inflama a minha equipe. É isso que eu acho. Então, é muito... E outra coisa, você tem que ter sensibilidade, você, quem organiza evento, isso vale para eventos norte-americanos e para Togo, tá certo? Como é ir ao Morumbi num jogo que começa às 21h30? Você tem que pensar nisso. Dia de semana, 21h30. Como é ir ao Morumbi? Onde o cara vai de carro. Para deixar o carro, alguns pagaram R$100. Às vezes mais caro que o ingresso, cara. Outra coisa, a correria, a ansiedade de sair do estádio correndo para não perder o metrô que vai fechar. Tem uma série de coisas que tem que pensar quando você faz um evento. Entendeu? Então, qual é o valor mínimo que o cara que você quer que leve uma criança vá ao estádio? Ele e a criança que paga ingresso. Quanto esse cara gasta? Pô, não estamos vendo no Brasil, cara. Não é todo mundo que pode ir com o seu Mercedes, entrar pelo portão 14, estacionar lá e subir o elevador e sentar no camarote. Não é todo mundo que consegue fazer isso. E o São Paulo está devendo para sua torcida. Isso também é importante, né? Nos últimos anos, o São Paulo deve mais à sua torcida do que o contrário, né? Porque o São Paulo entrega muito pouco, assim, o que o torcedor quer? Ele quer ter time bom, ele quer vencer jogos, títulos. E o São Paulo não entrega quase nada, né? O São Paulo, títulos pouquíssimos, tem muita dificuldade, tem seus problemas políticos, financeiros. Então ele vive de um momento bom ou outro que é muito pelo acaso, é muito de encaixar um time, é muito de acertar um técnico. E mesmo esses momentos bons têm limites. Hoje, aqui no futebol brasileiro, ele sempre foi muito assim, aleatório. Às vezes os times se encaixavam meio pelo acaso e no outro ano esse time já não existia mais, que tinha que vender. Hoje não, hoje nós temos algumas potências muito bem definidas e consistentes.
Então, às vezes, você encaixava um time, mesmo que você não tivesse tão bem, e dava para encarar, porque os outros também eram bagunçados. Hoje, o Flamengo ele é organizado, o Palmeiras é organizado, então você tem que chegar no nível deles. E o São Paulo não consegue, não vai ser aquela coisa aleatória. Esse ano deu certo, o Flamengo ano passado estava bem, esse ano não está mais, não. Todo ano o Flamengo vai estar bem, todo ano o Palmeiras vai estar bem. Então, para competir, tem que se organizar melhor, e a diretoria está devendo isso para a torcida. E essa matemática aí, se tivessem feito, como disse o Zé, um aumento compatível com um espetáculo que vale mais um pouco, né? Mas não tão grande, talvez venderiam todos os ingressos, possivelmente, porque o estádio não estava totalmente lotado, então sobraram ingressos, então o dinheiro que deixou de entrar no caixa, talvez a diferença fosse de 1.800.000, que é um dinheiro considerável, claro que é. Para o São Paulo, qualquer dinheiro é considerável, nesse momento especialmente. Mas aí tem o outro lado, que é você ter uma relação com o seu torcedor que não parece sacanagem, assim, olha, agora que o jogo é bom, meu irmão, vou enfiar a faca, você que foi nos jogos menores, azar teu, eu não quero você aqui, eu quero esse cara aí da Orquestra de Milão que vai pagar o ingresso caro. Porque, na verdade, o recado é esse, porque a gente compreende, é claro que o ingresso vai ser mais caro. Se você pegar uma tabela, sabe, de jogos da NBA, de qualquer time, contra times da ponta da tabela, os melhores, o ingresso é um, contra os piores, o ingresso é outro. Teatro, se você vai num teatro com uma peça famosa, você vai pagar mais caro. O dia da semana do cinema muda, o ingresso no sábado é mais caro do que na terça-feira. Tradicionalmente é assim. Então, existem realmente diferenças que a gente tem que respeitar e entender. Mas a mudança é muito brusca, né? E muda também um pouco o comportamento, o perfil do torcedor. De repente, você não tem tanta gente tão participativa que vai tentar ajudar o time a criar, de fato, uma atmosfera que ela pesa. Tanto pesa porque, nesse contexto todo, esse mesmo jogo no Maracanã não existe. Se o Rogério chegasse, se fosse o contrário do sorteio, primeiro jogo no Rio, e o Rogério fala, vamos para cima do Flamengo, que não vai. Não vai porque lá a atmosfera é do adversário de São Paulo, é do Flamengo. Então a atmosfera no estádio também propicia uma estratégia como a de ontem. Eu vou marcar os caras, eu vou dificultar o jogo deles e vou meter bola para dentro do gol. E chuta 26 vezes, pô. Mas é porque tá no Morumbi. Com mais gente, mais clima, claro que até para o time ter esse desempenho é mais factível. Fica menos complicada a tarefa dos próprios jogadores, né? Uma das críticas que o Rogério sofreu, né, que o Mauro até falou no começo, que ele discorda, eu também acho que o São Paulo jogou muito bem, mas foi que ele não começou com o Luciano, o jogo. E o Patrick jogou um bolão, por sinal. Para mim foi um dos destaques do São Paulo. O Rogério, ele explicou essa situação do Luciano, o próprio Vampeta ontem criticou isso no Canelada. Ele falou, o Luciano tinha que jogar, o Luciano tinha que estar em campo, tem que ir com 2 atacantes para incomodar a defesa. A gente vai agora pro break, ô Kaique? A gente vai para um break rapidinho na TV Jovem Pan, mas ó, a gente volta já já, porque tem muito debate ainda. Seguimos na rádio e no YouTube. Ó, a gente tem essa sonora aí do Rogério Ceni, sobre a situação do Luciano. Ele explicando por que ele não colocou o Luciano como titular na partida de ontem. Não, eu acho que se eu jogo com o Patrick, com o Luciano e com o Caleri contra esse time do Flamengo, você não pega na bola. Você tem que entender o jogo, como funciona. Qual é o lado que eles jogam? Claro que o Felipe, pro lado de cá, é um ótimo jogador, um ótimo construtor, mas qual é o lado que chega com mais força? É o lado direito do Flamengo, onde faz bastante jogada. O Patrick entrou para fazer uma função tática importante e jogou muito bem. Saiu porque já era minutos 65, 70, ele já um pouco cansado, já não conseguia mais acompanhar o Rodinei. Nós passamos o Galopo para aquele lado, para ter força física fazer, e aí deixamos Caleri com o Luciano na frente. Mas até me estranha muito o torcedor com o Patrick jogando da maneira que vinha jogando, o time se comportando da maneira como vinha se comportando. Já no primeiro tempo começar a gritar, Luciano, torcedor que vem em 50 e poucas mil pessoas, apoia sempre a gente, que a gente só tem agradecimentos a fazer, acaba o jogo, aplaude o time pela dedicação, reconhecimento, e a gente também pelo reconhecimento da presença dele sempre aqui. Eu acho que o time como um todo, fez uma boa partida. A diferença está na efetividade que o Flamengo tem e que a gente não teve no decorrer do jogo. Mas olhe bem o jogo, retrate bem o jogo, nas coisas mais importantes do jogo, e você verá que o São Paulo, na noite de hoje, ele foi superior ao Flamengo, mesmo o Flamengo com todo o time que tem. Olha aí, ó. Ele diz que não tocaria na bola se começasse com os 3. Concorda, Bruno, Zé? E outra, o Rogério fala tudo, né? É muito bom o Rogério no São Paulo,
Porque ele tem essa autonomia para falar tudo o que ele pensa, deu porrada na diretoria. É o estilo dos portugueses que a gente citou. Falou da torcida, Não. gritando o Luciano no primeiro tempo. Mas eu acho que nem os portugueses batem em diretoria Mas é assim porque abertamente. o Rogério- Do São Paulo, o Rogério não é um só técnico. Ele é um grande. É isso, por isso, o tamanho dele no São O Paulo. Rogério no São Paulo, ele é mais ou menos o Simeone no Atlético hoje. O Simeone pela trajetória de técnico, o Rogério pela trajetória de técnico, jogador, capitão, campeão e tudo. O Simeone construiu isso. O que o Simeone falar é lei, né? Alguém no Atlético vai dizer. O presidente do clube, olha, eu quero que as canecas agora sejam não branco e vermelho, sim vermelha com branco. Mudem as canecas agora. Sim. O Simeone quer que troque. Ele faz o que ele quer. Ele construiu isso. Até tem minhas restrições ao estilo do Simeone, mas é outra conversa. O Rogério é isso. Ele é o dono. E os dirigentes sabem que se ele amanhã pegar o boné dele e for embora, eles estão numa roubada, meu irmão. Eles vão pra linha de tiro direta. Eles estão numa roubada. Então o Rogério sabe. E acho que é legal que ele fale, porque ele expõe os caras. É o que eu falei há pouco em relação ao Paulo Souza. A gente também tem que lembrar os outros responsáveis, senão ficar tudo em cima do técnico. Então o técnico tem culpa e tem mérito. Mas também tem gente que tem... Às vezes o dirigente tem mérito quando faz uma boa contratação. Ô, Mauro, só vou te interromper pra gente voltar pra TV, já te devolvendo a palavra. Estamos de volta à TV Jovem Pan, falando aí sobre o Rogério Ceni, explicando a opção de colocar o Patrick, de não colocar o Luciano, e que ele fala tudo mesmo que ele pensa, né, Mauro? Lá no São Paulo... Pela posição que ele conquistou, né? Que ele conquistou. E eu acho que depois daquela... Que eu acho que é até uma bobagem, aquela ciumeira de parte da torcida com ele, porque ele fez elogio à torcida do Flamengo, isso me parece que é uma ferida já cicatrizada, para a maioria, o que é bom para o São Paulo. Aquilo foi uma besteira, né? Ele fez um elogio à torcida do Flamengo falando que alguma coisa que no Rio de Janeiro, assim, mais da metade do Rio de Janeiro é Flamengo. Né? E nas camadas pobres, acho que essa proporção é ainda maior, né? Nas favelas, nas regiões menos favorecidas economicamente, você vai ter 70%, 80% de rubro-negros. E ele dizendo que quando o Flamengo vence, que essas pessoas estão felizes, que é uma coisa diferente que ele estava vivendo, que ele nunca viveu no Rio de Janeiro. E elogiou a torcida. Aí teve gente com ciúme. Eu queria que ele faça o quê? Falasse mal da torcida do time que ele está treinando? Não tem cabimento, entendeu? Se amanhã ele sair de São Paulo e treinar, sei lá, o Galo, vai falar que a massa do Galo é legal, é lógico, porque é uma grande torcida que também apoia seu time. Vai falar mal? Então aquilo foi uma besteira. Eu acho que isso passou. E acho que isso é importante para o São Paulo. O São Paulo hoje tem uma dependência do Rogério. O Rogério é quase que assim, se tirar o Rogério, o São Paulo fica sem oxigênio. Vai passar falta de ar. E Bruno, você queria falar também sobre... Então, sobre o Rogério, ele tem essa... Ele fala bastante, ele é um cara de personalidade forte. No São Paulo ele é muito grande. Então, hoje, dentro do que é a política do clube, São Paulo tem um presidente, que é eleito pelo conselho ali. Só que uma coisa é você estar no poder, outra coisa é você ser o dono do poder. O São Paulo não tem hoje um dono do poder. O Juvenal Juvencio era um dono do poder. Depois que ele saiu, ele já faleceu, fica uma coisa aberta. É o mesmo grupo, mas o presidente ele não tem uma autonomia total, assim. Tem o conselho ali, só que se o presidente vacilar, outro vai querer entrar no lugar dele. Não é aquela coisa o cara é super poderoso. Então você ter o Rogério ali ajuda todo mundo, né? Porque o Rogério é bom técnico, o Rogério, o que acontecer de bom ou de ruim vai cair em cima dele. Eu diria até, assim, pode ser um exagero, mas se a diretoria resolve demitir o Rogério, assim, corre risco até de cair o presidente, não imediatamente, mas depois, porque os outros que querem mexer, que querem o poder, começam a criticar o cara. Aí qualquer derrota cai em cima do cara. Pera, esse cara, a torcida começa a pegar, ele tirou o Rogério, então a culpa é dele. Agora vai ter que ganhar tudo. Então o Rogério, assim, ele é um excelente escudo para todo mundo, mesmo que a diretoria, às vezes, fique brava com alguma coisa. O cara falou do ingresso, ele não tem nada a ver com isso. Isso aí vai ficar no grupo fechadinho. Ninguém vai chegar no microfone e falar, o Rogério não tem que falar disso. Porque não tem, o cara é muito grande, ele é maior que qualquer um lá. Então não tem como mexer com ele. E ele é muito competente. Eu acho isso bom para o São Paulo. Porque o São Paulo o São Paulo hoje, como uma instituição de futebol, é um time bem bagunçado. E não é culpa só dessa gestão, vem de um bom tempo. Então você tendo um cara como ele, que tem a força de meio que comandar o futebol, é muito positivo, evita cornetagem, evita que qualquer sequência ruim venha dirigente, conselheiro querer dar palpite para tirar o treinador. Pode falar o que quiser, mas não vai ter força para isso. Né? Mas por outro lado, para ele também, a gente pode ser desanimador, né? Sim. Ficar dando murro em ponta de faca, ficar vendo coisa errada pra caramba. E ele comprando esse barulho no São Paulo. É desgastante. Mas aí, em cima do que você falou, mas aí é o seguinte, tem coisa que a gente fala aqui todo dia e que um grupo de pessoas entende que fica chato. Todo dia a gente fala sobre algumas coisas.
Porque a gente acha, e a gente fala isso porque a gente acha que tem convicção, que é o correto, falar, lembrar, tem que lembrar sempre sobre algum determinado assunto, não pode entrar naquele vazio, naquele esquecimento. Então você se sente nessa obrigação. Existe um grupo de pessoas que entende que é isso mesmo que tem que fazer. Falar para que as pessoas não esqueçam as coisas. Tá certo? E que não acha que o que você está dizendo é chatice. Todo dia você fala essa opinião. É porque parece que é isso que as pessoas querem, um grupo quer, que você exerça o esquecimento. Fala uma vez só e nunca mais. É isso. Certo? Isso especialmente aqueles que contam com a impunidade, né? Eles sabem que vai ter um murmurinho aí de 2, 3 dias. Eles consideram a morte do Papa, eles classificam assim. A morte do Papa dura 3 dias, depois ninguém mais esquece. Depois ninguém mais lembra. Eles contam com isso. Quem gosta de impunidade conta com isso. E na nossa vida é a mesma coisa, Asmar.